Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos aqui novamente no Encontros de Direito Administrativo, mais uma vez tratando do tema da reforma administrativa, que ainda não é exatamente uma PEC, porque está havendo ainda a identificação das assinaturas e é preciso que o número regulamentar seja alcançado para ela ser de fato uma PEC. Mas as assinaturas avançam e é bem provável que em breve tenhamos, de fato, essa formalização. Para que a gente tenha o debate claro sobre o que existe na PEC e o que não existe na PEC, eu convidei novamente meu caro amigo Egon Bockmann Moreira e duas grandes professoras da Bahia, amigas de todas as horas, Morgana Carvalho, Rita Tourinho, que estão aqui conosco, para uma nova noite baiana dessa vez, porque Egon também é baiano, como eu, portanto, são 4 professores baianos dialogando sobre a reforma administrativa, que interessa a todos nós. Interessa seja do ponto de vista da melhoria da eficiência administrativa, controle dos gastos, digitalização, moralidade administrativa. É preciso, portanto, ter esse debate, independentemente de já ocorrer ou não a formalização da PEC. Talvez nem todos tenham assistido os episódios anteriores, foi gravado um episódio sozinho, solo meu, explicando, dando um panorama da emenda. Depois foi feito um debate com 4 expositores, aí sim, com capítulos mais específicos da emenda, e novamente nós temos esses 4 debatedores debatendo tópicos específicos de uma visão geral. A proposta foi apresentada no início de outubro, a conhecimento público e começou a colheita de assinaturas, né, a subscrição pelos deputados para que se tenha um número regulamentar constitucional. É uma proposta extremamente ambiciosa, com 42 artigos da Constituição alterados, mais 8 artigos novos, 14 disposições transitórias e em 4 grandes eixos. Há divisões distintas, o mestre Egon, por exemplo, tem uma divisão distinta, mas foi apresentada com 4 grandes eixos: o eixo da inclusão digital, do governo digital, o eixo da governança por resultados, o eixo da profissionalização do serviço público, o eixo do controle fiscal e o que ele chamou de extinção de privilégios. Vamos tentar abordar tudo isso. Há aspectos muito positivos e aspectos extremamente polêmicos e problemáticos nessa questão. Um dos aspectos que eu chamei a atenção nas posições anteriores é o caráter genericamente centralizador desta PEC. Ela traz para a competência da União uma série de matérias, no artigo 22 da Constituição, tratando aí de concursos, tratando sobre funcionamento das carreiras, tratando sobre progressão de carreiras, tratando sobre o Plano Nacional de informatização, digitalização, de governo digital, tratando de uma série de regras que vão deixar a administração extremamente eh, centralizada do ponto de vista normativo. Porém, é preciso também perceber que a rigor não é só no normativo. Nós também teremos uma centralização da interpretação das normas administrativas, porque se deu ao Tribunal de Contas da União uma competência de ditar súmulas para os tribunais de contas estaduais. Ora, os tribunais de contas hoje são o órgão máximo de interpretação, praticamente, da legislação administrativa no âmbito da administração pública. Claro que existe o poder judiciário, existe a doutrina, existe a própria administração interpretando os seus atos, mas é profunda a influência, decisiva a influência dos tribunais de contas na interpretação da legislação administrativo. Se o Tribunal de Contas da União puder editar súmulas vinculantes para os tribunais de contas estaduais, na prática, nós teremos não apenas uma centralização legislativa muito intensa na União, mas teremos também uma centralização da interpretação da legislação administrativa na União, porque o Tribunal de Contas da União não é um ser extraterrestre, é um órgão da União, integra a administração direta da União, não tem personalidade jurídica própria, portanto, vai interpretar e vocalizar os dizeres e a compreensão da União sobre a legislação administrativa.
Isso me preocupa profundamente, porque eu ainda sou um dos jurássicos do federalismo. Acredito que o federalismo é algo que merece ser, apoiado, é um espaço de experimentação administrativa importante para novas, iniciativas, para projetos alternativos de poder e de compreensão da administração pública, e muitas vezes iniciativas novas surgem nos estados. Eu conversava há pouco com Egon sobre as iniciativas do governo de São Paulo, por exemplo, na área de saneamento, que não são exatamente acompanhadas por outros tantos estados. E isto, como o estado do Paraná também, criando uma privatização que não é privatização, porque transfere apenas cria uma espécie de, particular com ações, dominantes ou preferenciais, mesmo não sendo, maior do que a metade da da quantidade de ações. Isso cria uma forma de governança muito peculiar, e isso se repete em vários outros domínios. Os estados, o estado da Bahia, por exemplo, tem uma legislação de processo administrativo extremamente rica, tratando sobre concurso público, tratando sobre habilitação, tratando sobre vários tipos de procedimento que não estão na Lei de Processo Administrativo da União. E, enfim, esse país é um país continental com muitas realidades distintas. A possibilidade dos estados trazerem novas experiências para o debate nacional não deve ser perdida. E se nós tivermos toda a legislação administrativa, centralizada, pela construção federal e depois interpretada e reforçada pelo Tribunal de Contas da União, talvez esse espaço de experimentação se perca. É, a rigor, a maior crítica que eu faço a essa proposta de emenda. É o risco que nós corremos da excessiva centralização, na União de várias matérias administrativas, perdendo essa capacidade de inovação e experimentação no âmbito dos estados e municípios. Eu acredito muito na possibilidade dos estados e municípios serem não apenas criativos, mas, essa criatividade depois ser ampliada para outros espaços por boas práticas e boas experiências. Essas boas práticas e boas experiências vão revelar o que cabe na União, às vezes não cabe nos estados e municípios. O que a União pensar como racional e adequado pode não funcionar bem. E isto talvez explique certas normas também dessa PEC. Eu não vou entrar no assunto dos demais, mas eu quero destacar apenas uma, que é, por exemplo, a limitação de 5% dos cargos de confiança. 5% de cargos de confiança, num universo gigantesco da União, pode parecer muito até, mas no universo dos municípios e dos estados, pode ser insuficiente para, os cargos estratégicos que aqueles espaços políticos precisam. E talvez não seja realista, tendo em vista das realidades que nós temos. Há municípios em que você tem mais de 60, 70% do corpo formado por ocupantes de cargo de confiança. O que eu preciso dizer? Primeiro, essa PEC, pelo menos, não trata nada sobre estabilidade. Ela trata sobre, benefícios que o servidor com bom desempenho pode oferir através de bônus. Isso vai ser explicado com mais detalhe depois. Essa PEC não trata de desmonte da máquina pública. Essa PEC não cria outro tipo de máquina pública. Ela não cria outro tipo de organização administrativa. A administração continua sendo administração direta, indireta. A administração continua tendo estruturas hierarquizadas, estruturas matriciais. A administração continua sendo a administração que nós conhecemos. Apenas são fechados alguns gargalos, são feitas apostas na digitalização, que vai ser depois desenvolvida, e é valorizada a consensualidade e o desempenho. Isso vai ser desdobrado na fala dos meus amigos que aqui estão ilustrando essa noite, mais uma vez, e que eu tenho muito gosto de receber para esse novo encontro. Ou seja, é preciso calma na análise dessa PEC. Eu tenho assistido, em vários espaços, especialmente no YouTube, chamadas escatológicas, provavelmente preocupadas muito mais em cliques do que em dissertar sobre o assunto. Aqui não, a nossa preocupação aqui não é ter cliques, a nossa preocupação aqui é esclarecer e tentar chegar a uma visão de Estado que possa ser reformado, sim, porém
com moderação, com cuidado, com atenção às nossas raízes, que são federalistas, que são democráticas e que merecem, de fato, uma dinamização. O Estado tem que entregar resultados e deve ser cada vez mais um resultado atualizado para o século XXI, Estado digital, como diz o nosso querido Egon, e que, de fato, talvez precise de menos servidores, porque muita coisa será feita automaticamente, digitalmente, sem uma interferência humana sequer. Mas isso não torna os servidores dispensáveis, ao contrário, eles são a face humana da administração, são importantíssimos. Na linha de frente da administração, eles são imprescindíveis e devem ser valorizados. Há direitos que não devem simplesmente ser desconsiderados, nem colocados na vala comum de privilégios, e eu acho que é isso que nós vamos explorar aqui. Não sei agora qual de vocês deseja falar na sequência, não ficou claro. Rita, você quer falar então, no meu quadradinho aqui, você está logo abaixo de mim, talvez seja o caso. Depois nós fazemos as novas falas, depois acho que o Egon, depois Morgana, fechando com o poderoso Tribunal de Contas, e assim nós depois voltamos para uma repergunta ou novos comentários ao final desse encontro. Eu não sei se eu abusei do meu tempo, espero não, e a ideia é falar assim, com rapidez, com agilidade, porque as pessoas gostam de dinamismo também na internet. Ninguém quer aquela conversa que enrola e que não fala nada, que não traz nenhum conteúdo significativo. Aqui não. Aqui nós temos gente que entende de administração e eu passo então a palavra à professora Rita, minha colega na Universidade Federal da Bahia, também minha colega no Ministério Público da Bahia, ah, e se quiser, em breve, também colega na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, se candidatar, quem sabe, teremos também Rita algum dia lá na academia, porque ela já merece, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e pela presença. Vocês honram o direito administrativo e para mim, me honram especialmente pela amizade. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar aqui a todos os meus colegas, dizer que, assim, uma honra, assim, dose tripla, né, porque eu estou, assim, com 3 conterrâneos, assim, grandes conterrâneos. Paulo já falou tudo, né, meu colega lá de Ministério Público, meu colega de faculdade, Morgana, essa menina linda, maravilhosa, essa professora aí que eu tanto adoro aí, e Egon, né, que é o nosso baiano lá no Paraná, né, nos representando tão bem, né, tem que dizer que é baiano, que é o nosso orgulho. E, assim, para mim é realmente uma grande satisfação estar aqui tratando desse tema, dessa reforma administrativa, que ora vem uma coisa, ora vem outra, e aquele pânico diante do novo, né? O novo ele tem que ser enfrentado, e é isso aí, porque veja, o dinamismo da administração pública ele tem que ser absorvido. A administração pública ela não é estática, as coisas estão acontecendo e a administração pública ela tem um compromisso no artigo 37, que é o compromisso da eficiência. Paulo está aqui, vai tratar sobre a questão mesmo da governança que vem agora, né, com a questão do planejamento estratégico de forma mais acentuada, o acordo de resultado, até bônus de resultado, mas a gente precisa da eficiência administrativa, e aí eu quero falar um pouco da questão do artigo 37. Iniciando com o próprio concurso público, né, o que é que tem no concurso público? Hoje, a previsão é de uma lei nacional, né, de concurso público que teremos, é bom isso, eu acho que é interessante, também tenho alguns receios com essas normas gerais que passarão para a competência da União, mesmo porque até hoje a gente não sabe muito bem o que é norma geral, né? Sempre tem essa situação, sai um dispositivo na Lei 14.133, agente de contratação e servidor efetivo, peraí, é norma geral, não é norma geral? Então temos essa dificuldade, mas acho interessante a questão da Lei Nacional de Concurso Público, mas principalmente a eficiência revelada na necessidade de redimensionamento dos cargos da administração pública, dá o prazo de 48 meses, no caso da emenda, para que todas as administrações redimensionem seus cargos dentro da sua estrutura. E o concurso público ele tem que ser precedido desse dimensionamento, porque, veja, isso é uma coisa que acontece bastante no Ministério Público. Qual é uma prática normal? Bom, tem contratação temporária, vamos entrar com ação para realizar concurso público. E recentemente nós tivemos
tivemos um caso que foi uma situação dessa e o juiz deu, quando trocou a ação, deu a liminar dizendo, olha, tem que fazer o concurso público sob pena de poder não realizar mais nenhuma festividade. Veja vocês que não realizar festividade em município é uma situação assim de calamidade pública. E aí o que foi que ele fez? Bom, ele pegou o processo seletivo e transformou aquelas funções do processo seletivo em cargos através de lei e abriu o concurso. Quando nós verificamos, meu Deus, como é que vocês chegaram a esses cargos aqui? Não, pegamos do processo seletivo, mas se você realmente tem necessidade de cargo de motorista, serviços gerais, quais são os cargos que você tem? Veja, o prefeito não sabia, não tinha nem noção dos cargos que eles tinham e estava realizando concurso público. Isso aí que eu estou contando foi um fato que aconteceu há pouco tempo. Isso é uma realidade. Então, quando chega a lei do concurso público, eu digo, olha, você agora vai dimensionar os cargos, antes da abertura do concurso, vai ter que ter esse redimensionamento mesmo da administração pública. Isso é de extrema importância. Outra questão também interessante, que não precisava estabelecer, mas estabelece agora, é o concurso público de acordo com as habilidades. Você avaliar as habilidades necessárias para o exercício do cargo. Isso também é bem interessante dentro do que nós precisamos. Então, assim, com relação ao concurso público, nós entendemos que isso é uma situação que vai trazer uma melhoria. Outra questão aí entra num ponto que Paulo traz, que são os cargos comissionados. Vejam, eu acho que o cargo comissionado, nós temos 3 problemas graves. Primeiro, a questão do percentual de cargo comissionado. Nós temos vários entes federados, principalmente municípios, principalmente, que você tem mais cargos comissionados do que cargos efetivos. Ou seja, você tem mais função de assessoria, chefia e direção do que os cargos efetivos técnicos que dão andamento à administração. Segundo problema, a questão da ausência de qualificação. Não há uma preocupação com a qualificação daquelas pessoas que vão ocupar esses cargos comissionados. E um terceiro problema que verificamos são os cargos comissionados fantasmas, né? Bom, como é que vem a emenda e tenta aí solucionar essas questões? Primeiro, traz um percentual de cargos comissionados, né, 5% dos cargos efetivos, em algumas situações, municípios até 10 mil habitantes, 10%. Claro que isso é risível, é irrisório, esse quantitativo. Eu acho que ele é totalmente dissociado da realidade e nós temos que enfrentar a realidade, né? Aquela questão, o direito não pode virar as costas para a realidade, sob pena da realidade virar as costas para o direito. Então, isso é uma realidade que vai ter que ser enfrentada. 5% não acho viável e nenhum dos entes federados. E veja, não há necessidade de demonizar os cargos comissionados, eles apenas têm que ser organizados. Então, o que é que ele traz? Traz também a possibilidade de um processo seletivo, né? Preferencialmente escolha através de processo seletivo. Isso também acho interessante, apesar de que, mesmo com a ausência da emenda, há já situações em que são realizados processos seletivos. Nós temos um caso aqui, Morgana, no Tribunal de Contas do Estado, em que a conselheira fez um processo seletivo para a escolha dos ocupantes do cargo comissionado. Então, isso já é possível, apenas ela traz essa possibilidade. E a questão mesmo da avaliação periódica, né? Os ocupantes de cargos comissionados terão essa avaliação de desempenho. Isso é bom, porque talvez até iniba a questão dos cargos comissionados fantasmas, ou seja, a gente ter cargo comissionado que a pessoa efetivamente não aparece. Se eu tenho uma possibilidade de pelo menos fazer essa avaliação, já temos então a possibilidade de garantir a presença daqueles que estão ocupando os cargos comissionados. Veja, sinto falta aí da ausência da necessidade de uma qualificação para esses cargos comissionados, isso dito expressamente, que deveria ter. Nós já tivemos casos aqui de estatais, né, que você tinha um enfermeiro num cargo de direção que não tinha absolutamente nada a ver com as funções realizadas. Então, isso aí eu acho que seria interessante para garantir a eficiência se nós tivéssemos essa possibilidade, já deixar isso bem claro, que eu acho que nem precisaria, sabe? Eu acho que isso deveria estar subentendido, mas como a prática isso não revela, seria bom que isso fosse dito com relação aí à questão dos cargos comissionados. Acho que isso aí já seria interessante. Veja, outra coisa que é interessante é a própria meritocracia que é trazido, né? Quando Paulo fala assim dos privilégios que vão ser excluídos. Veja, no artigo 37 agora, nós vamos ter aí a linha A, que ela
exclui férias com período superior a 30 dias. A linha D, que está lá também no 37, que fala dos adicionais exclusivamente referente a tempo de serviço. Também exclusão de licença-prêmio, licença assiduidade ou vantagem apenas pelo tempo de serviço. Progressão ou promoção exclusivamente por tempo de serviço também está fora. Concessão de folgas, qualquer tipo de licença, outras vantagens ou verba não previstas em lei nacional com a finalidade de compensar a acumulação de funções. E também está fora o adicional de periculosidade e insalubridade por categorização abstrata. Veja que tudo isso em prol da chamada eficiência. E veja, a análise da meritocracia, né? Ele traz toda uma estrutura de governança que vai permitir, e ele deixa a lei deixar muito claro isso, a emenda, que é o seguinte: olha, nós queremos que haja uma promoção por mérito. Nós não queremos mais progressão em carreira pela questão exclusiva do tempo de serviço. Mas isso, há uma necessidade de que haja uma garantia que isso efetivamente seja aplicado, porque o efeito disso, se não for aplicado, pode ser pior. Por exemplo, o que é que nós temos hoje na realidade de muitas instituições, de muitos órgãos públicos? Promoções por merecimento, que na verdade não são merecimentos. É aquela questão que nós chamamos o QI, né? Quem tem uma aproximação maior. Então, isso aí é péssimo para a eficiência, porque veja, se eu estou ocupando um cargo público, eu estou vendo, eu trabalhando e vendo que o meu colega, que efetivamente não tem nenhuma habilidade, não tem nenhum compromisso, ele está sendo promovido por merecimento, o que é que você vai pensar? Bom, é melhor que a promoção seja por antiguidade mesmo, porque eu não vou ficar chateada, eu já sei que vai ser por antiguidade. Então, veja, essa mudança que se propõe, ela é boa? É. Essa valorização do mérito, ela é importante, é importantíssima. Agora, nós temos que ter instrumentos para que isso efetivamente venha acontecer. É a mesma coisa, gente, do programa de integridade. É ótimo? É, mas é necessário o quê? É necessário uma vontade, é necessário que isso seja realmente, digamos assim, absorvido pela administração pública e eu tenha como controlar. Então, veja, já chegando no meu tempo aqui, estou com 9 minutos e 25 segundos, eu quero dizer isso, acho que são medidas interessantes que vêm, mas acho também a questão das carreiras transversais, concursos para carreira transversais. Eu acho interessante você fazer um concurso, você está no órgão, você poder ir para outro, ser aproveitado em outro órgão. Inclusive, a mudança de lotação, né, que foi até criticado isso. Vai mudar de lotação de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Hoje nós temos a LINDB, que exige que toda decisão seja precedida de uma motivação. Então, não é isso. É importante, é necessário que eu tenha uma mobilidade na administração pública. É importante que eu possa realmente também movimentar o servidor público. Tudo isso é eficiência. Então, veja, é saber o que é que nós brasileiros queremos. Nós queremos o quê? Uma administração meramente protecionista ou nós queremos uma administração pública que tenha um compromisso com a eficiência? Então, é esse o questionamento que a gente tem que deixar, lembrando que muitas vezes a gente tem que cortar na própria pele para que haja esse alcance dessa eficiência, que é o que nós desejamos, né? Porque sem eficiência, certamente, tudo isso que está chegando aí, não vai para lugar nenhum. Desculpe, Paulo, eu passei 35 segundos. Não, Eu dou a palavra. justíssimo, justíssimo. Muito bem. E agora, fazendo alternância, né, vai o doutor Egon Bockmann Moreira, nosso querido baiano, exportado e agora importado para a Bahia novamente, que tem tratado da reforma, inclusive no seu podcast, a aula de amanhã, que sempre é pré-gravada, obviamente, e é um sucesso já há alguns anos. E o Egon tem tratado também dessa reforma, da mesma forma que nós temos tratado lá no meu YouTube, porque há muito interesse, há muita preocupação com o que está acontecendo, o que pode acontecer. Porque também, Ita, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter ciência, é que esta proposta, a gente não sabe se vai ser aprovada em 2025, não sabe se vai ser aprovada em 2026, não sabe se vai ser aprovada em 2027, mas é possível que ela passe por um processo de decantação dentro do próprio Congresso Nacional para aguardar o novo governo e aí sim ser aprovada. Esses debates são fundamentais para que ela seja decantada na sociedade civil e a sociedade civil possa cobrar dos deputados. É por isso que nós estamos fazendo isso. Não há outra razão para esses debates. E a sua contribuição foi importante. Bem, meu querido, sua vez.
Muito bem. Olá, eu gostaria em primeiro lugar de saudar as minhas conterrâneas, a professora Rita Tourinho, a professora Morgana Carvalho. Para mim é uma imensa satisfação estar repartindo essa sala com vocês, ainda mais porque convidados para que conversemos com o nosso querido amigo Paulo Modesto, 2 baianos que se encontraram no milênio passado, lá em São Paulo, quando começou uma amizade que perdura e se engrandece até hoje. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação por estar conversando com vocês aqui. Ah, uma das minhas preocupações com a atual tentativa, ou começo, ou esboço de emenda constitucional, de reforma do Estado, diz respeito também à questão do Estado digital, da cidadania digital, dos direitos fundamentais digitais. E aqui eu poderia dizer que não se trata, na verdade, de algo a ser constituído pela reforma do Estado, porque, isso já ocupa o nosso cotidiano banal. Nós já somos comercializados e comercializamos na forma de dados, na forma de informações, nós já temos direitos digitais nem sempre prestigiados, nós já temos uma cidadania digital. Portanto, eu acredito que nós estamos diante de uma metamorfose da nossa própria identidade, nós temos uma duplicação da nossa identidade em termos de digitalização, que nós somos reconhecidos, validados e observados em um ambiente de dados e na condição de dados. Isso aí, o Estado, ele se relaciona com essa dimensão informacional do cidadão. E isso muda bastante, muda a forma de nós vislumbrarmos o Estado, muda a forma do Estado nos prestar serviços, muda a forma pela qual nós exercemos os nossos direitos, de protegermos as nossas liberdades e de garantir soberania digital, né. Isso não se limita, por exemplo, ao portal Gov.br, que boa parte de nós já usa e lança assinaturas digitais e obtém informações em ritmo imediato, mas também um perfil de dados que nós funcionamos na interação com pessoas privadas. E aqui, para além disso que a professora Rita Tourinho chamou a atenção, no que respeita à eficiência administrativa, nós temos uma nova forma de eficiência administrativa, que se traduz nessa espécie de confiança digital entre Estado e sociedade, construído sobre a informação e a digitalização das nossas vidas. Por isso que me parece que esse eixo da reforma do Estado, ele pretende, volto, não constituir uma realidade, mas constitucionalizar uma realidade que já habita o nosso cotidiano banal. Ele amplia os direitos fundamentais e sociais, ele reconhece que a cidadania contemporânea depende da existência digital. Isso está desde o artigo 5º, que, como nós sabemos, é o artigo que celebra os nossos direitos fundamentais, ao tratar do direito à proteção de dados, à autodeterminação informacional e à privacidade digital, que são realidades díspares daquela que nós vivemos e convivemos no ambiente analógico. O artigo 6º se prestaria a incluir o direito à inclusão digital, reconhecendo que o acesso à internet, a alfabetização tecnológica e a conectividade são pré-condições para o acesso a direitos. E o artigo 14, ele abre espaço para consultas e iniciativas populares digitais, né. Nós temos o caso recente do poder constituinte da Islândia, em que houve, manifestação popular de poder constituinte direto por parte da população, através de algoritmos. Aqui nós temos uma digitalização da democracia também pela rede. E por outro lado, eu chamaria atenção para o fato de que o artigo 170, aquele que é o primeiro do capítulo da ordem econômica e social e que trata dos princípios da ordem econômica, ele passaria a incluir a soberania digital como fundamento da atividade econômica nacional. Isso faz com que nós reconheçamos a infraestrutura de dados brasileiro, a segurança cibernética e o armazenamento sob jurisdição brasileira como bens públicos estratégicos.
Costuma-se dizer, é razoavelmente banal se escutar, que a economia de dados é o novo petróleo. E é um novo petróleo que se retroalimenta. Ao contrário do petróleo, dos combustíveis fósseis, que em breve se extinguirão, a economia de dados ela só cresce. E nós somos um grande país fornecendo um volume gigantesco de dados que são transformados em dinheiro, que são monetizados. Basta pensar no tempo que as pessoas passam no Facebook, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, né, no Spotify, em ambientes que, na verdade, são aqueles ambientes nos quais, se você não paga, a mercadoria é você. Logo, esses ambientes de bens públicos estratégicos, quem sabe a PEC de emenda constitucional esteja dizendo que os dados do cidadão são um patrimônio nacional e a proteção desses dados, a regulação desses dados, o exercício desses direitos é uma questão de soberania. E essa mudança é bastante profunda. Ele desloca e a nossa existência real já é essa, e esse nosso diálogo aqui, por meio de pixels e sons digitalizados, ele já demonstra que nós deslocamos a nossa existência do mundo físico para o mundo informacional. E se em 88 a dignidade humana era pensada como liberdade, igualdade, propriedade, quem sabe nós possamos pensá-la também como integridade da persona digital. Portanto, o que a PEC pode vir a fazer é o abrir espaço para uma nova geração de direitos fundamentais digitais. E eu não estou só falando de decisões automatizadas, eu estou falando também do direito à desconexão digital e o direito à integridade e à existência informacional. O Estado ele passa a ter de proteger não só o cidadão, mas a sua pessoa digitalizada, aquele volume de informações que nós geramos, a nossa imagem, a nossa vida, a nossa concepção, os nossos dados pessoais, aquele volume de informações que devem ser protegidos das plataformas e nas plataformas. É essa persona, isso eu escrevi já em 2009, num artigo que está disponível online, sobre direitos fundamentais digitais, né, que ela tem uma autonomia diferenciada e precisa ser protegida, e falo aqui em meu nome, de métricas que nós próprios desconhecemos. E me parece que essa essência do novo constitucionalismo digital é o reconhecimento de que cada um de nós já vive em paralelo no corpo e no código, na existência real e nos dados virtuais. E a democracia, me parece, ela precisa funcionar bem nesses dois mundos. Quem sabe que nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, habitem com maior intensidade e maior tempo, quiçá, do que o próprio mundo real. São essas as ponderações, as provocações que eu queria colocar na mesa, meu querido Paulo. Beleza, amigo. Recordando também, e ele já falou em outras oportunidades, que agora surge também a possibilidade da consulta popular digital, né? Um modo de exercício direto da cidadania digital, para repetir novamente a expressão, porém, nos termos da competência privativa da União, do artigo 21, inciso 37, para dispor sobre isso. Ou seja, você vai ter a União novamente à frente de qualquer plano. É claro que a União nessa matéria terá que ter algum certo grau de uniformização, né? Mas preocupa que todas as iniciativas tenham que partir de um plano geral da União. Igor, uma excelente abordagem que você complementa o que já falou no seu podcast, a aula de amanhã, que eu recomendo a todos que consultem, utilizem como instrumento didático de aula, inclusive, para os alunos entenderem em linguagem simples, direta, objetiva e provocativa, como aqui vimos, esses assuntos da contemporaneidade. E agora, a minha querida amiga Margana, que mais do que ninguém conhece
o Tribunal de Contas por dentro e por fora, estudando isso que ele acabou de entregar a sua tese de doutoramento sobre tribunais de contas, e é servidora do Tribunal de Contas, mas com larga experiência também em ensino do direito administrativo. Já foi professor da UFBA e em outras universidades, tem estudado os nossos problemas e as nossas angústias com muita atenção. Morgana, é um prazer enorme tê-la aqui. Você ficou ao final para dar uma palavra conclusiva de todos nós aqui, eh, eh, sem edição de uma súmula vinculante, porém convincente, pelo menos. Tá bom, tem a palavra. Obrigada, Paulo, o convite maravilhoso e eu não tinha como é irresistível não falar de Tribunais de Contas, não aceitar o convite de estar aqui com Rita, com o professor Egon, pessoas que eu e com você, pessoas que eu admiro muito, e que são meus guias também, meus exemplos do direito administrativo. Eu para falar da PEC, o que tange aos Tribunais de Contas, Paulo já deu um spoiler e já falou lá do parágrafo 6º da introdução lá no artigo 71 da emenda lá, da proposta de emenda, do artigo 71, né, no acréscimo, no que tange aos tribunais ao Tribunal de Contas da União poder, fazer as súmulas vinculantes, mas isso aí, Paulo, é uma tentativa, tem várias outras tentativas atrás. Eu acredito que isso não vai passar, porque o Tribunal de Contas da União sempre quer ser esse Tribunal de Contas nacional, que ele não é, ele não se conforma que ele é um Tribunal de Contas da União apenas, né. Então essa tentativa já desses 25 anos que eu estou dentro do Tribunal de Contas, né, como auditora e estudando e tal, então já tem várias vezes essas tentativas de incursão desse tema, de discussão. Como você falou, a gente vai ter um tempo para amadurecer, eu acredito que ainda não saia em 2025, não seja aprovada, mas a gente vai ter um tempo para pensar, eu acho que esse vai ser um dos dispositivos que vai ser excluído, tomara, né, porque vai de encontro ao federalismo, muitas novidades, inclusive uma das que eu vou falar aqui, que vem agora com a reforma, que é a questão do consensual, da introdução na Constituição, da possibilidade do consensualismo pelos tribunais de contas, é uma novidade, é uma experimentação que começa com o Tribunal de Contas Estadual, né. Então, como Paulo é o professor do experimentalismo, eu concordo também que a gente não pode, vedar isso dos estados e dos municípios que são riqueza também nessa construção de súmulas, de precedentes, de novidades, de experimentações no que tange às atribuições dos tribunais de contas. Então, para resumir, na reforma ela traz vários alterações em relação aos tribunais de contas, mas eu vou focar aqui preliminarmente em 3 pontos que eu considero, assim, mais relevantes, né, que cabe aqui uma análise rápida preliminar mais relevante. Primeiro, a inserção do inciso 35 lá no artigo 22 da Constituição, que essa é uma pretensão de acrescentar para colocar como competência da União legislar sobre normas gerais de controle e processos de contas, né, perante o Tribunal de Contas. Também não é novidade. Essa tentativa de se ter um código de normas gerais de processos de contas também já é assunto que vai e vem, não se tem ainda, muitas pessoas reagem. Eu acredito que pode ser positivo, certo? Sempre que eu raciocino e penso sobre esse tema, eu acho que se a União se restringir de fato às normas gerais, né, se houver essa restrição, eu acho que o tema, ou seja, sem invadir a competência e a independência dos entes menores, dos entes federados, eu acredito que pode significar um avanço, né. Porque qual é a realidade hoje? A realidade hoje é que a gente tem 33 tribunais de contas, cada um com sua norma, com sua lei orgânica. Certo. E que muda um monte de coisa. Eu acabei agora de participar, ficamos um ano numa comissão, de reestruturação da nossa lei orgânica, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a lei orgânica é 05 de 91. E eu, junto com outros colegas, fomos escolhidos para compor essa comissão, para a gente modernizar e atualizar a nossa lei orgânica, que está velha, né, 91 já não funciona tanto assim, bem como a gente queria, né. Funciona, porque o tribunal está lá funcionando, mas a gente pode melhorar. E o cenário que eu vi foi o seguinte: quando a gente vai estudar a miscelânea, cada tribunal é
trata diferente os procedimentos, as nomenclaturas, a contagem de prazo, as espécies recursais, em um tribunal tem agravo, no outro não tem. Então, é muito confuso. Sobremaneira, para os advogados, o trabalho dos advogados que militam em mais de um tribunal de contas deve ser hercúleo, porque realmente, cada vez que entrar com alguma defesa de algum gestor, enfim, que represente algum processo no tribunal, vai ter que estudar toda a legislação, porque não há minimamente uma uniformização de contagem de prazo, enfim, até da forma de contagem. O CPC já fala de dias úteis, a nossa lei orgânica fala de dias corridos, né? E aí, como é lei específica, está mantendo assim esse entendimento. Então, é um negócio complicado. Então, esse trabalho me deu essa experiência e de entender que realmente né, eu acho um ponto positivo da reforma, eu penso que vai ser bom essa elaboração de normas gerais de processo de contas. Ponto. O segundo tópico são os artigos que estão sendo acrescentados, o 28A, o 29A, o 32A, que vão colocar o Tribunal de Contas nessa parte de dotações orçamentárias. Tem a ver com a preocupação que também não é nova, desde 2001, com a LRF, da questão dos limites de despesa com pessoal por poder e órgão. Então, esses artigos vêm engrossar esse caldo também dessa preocupação, também vejo como positivo esses itens, porque fortalece e dá mais efetividade ao cumprimento da LRF, tá? E o terceiro item que eu selecionei aqui que é o maior que eu vou me debruçar mais, são os itens que estão sendo acrescidos nessa proposta de reforma ao artigo 71, que trata especificamente das competências dos tribunais de contas. Pronto. Primeiro item, que trata da atuação dos tribunais de contas nas soluções consensuais. Eu estou apaixonada por esse tema, já falei em alguns outros eventos, um evento aqui de PPP e concessões, que ocorreu no TJ nesse mês. Vou amanhã, 5 horas da manhã, para falar no TCU sobre esse tema e apresentar a experiência do consensualismo no TCE Bahia, que foi com a solução da ponte Salvador-Itaparica, né? E essa atuação, embora já na realidade, como a gente já falou, já exista com normativos próprios, por exemplo, a Instrução Normativa 91 de 2022, o TCU regulamenta isso. O TCU já fez 19, já celebrou, já homologou 19 soluções consensuais de grandes obras de infraestrutura, de vários contratos, né? Então, isso tem sido benéfico para o interesse público, para não paralisar a obra. O custo de uma solução consensual é muito menor, e de tempo, de recursos públicos. Então, a gente tem visto, quem está trabalhando lá na linha, a gente está vendo muita vantagem dessa atuação. E não vejo como uma incompetência dos tribunais de contas. A gente pode julgar, por que a gente não pode mediar? É o que eu tenho defendido. Só que, ao revés disso, a gente tem ações. A gente tem uma DPF que está sob a relatoria do ministro Fachin, que justamente questiona a nossa competência, a competência dos tribunais de contas para atuar nessas soluções consensuais, que também não é algo novo. Agora, com o nome consensualismo mas a gente, desde 2014, a gente tem resoluções com os termos de ajustamento de gestão, orientações da Atricom, do IRB, que são nossos órgãos também, conselheiros e casas do conhecimento para tentar uniformizar em algumas atribuições dos tribunais de contas da federação. Então, já há desde 2014 os TAGs. Agora a gente está fazendo as soluções. Nós, o TCE, regulamentamos em 2024 através da resolução 46 e assim atuamos numa só solução, que é que agimos como mediadores, que é a da ponte. A do VLT a gente atuou também, mas foi junto com o TCU, fazendo a mediação dos trens do subúrbio. Pronto, então, voltando lá para o artigo 71, o inciso 8 já existe. O que é que o inciso 8 fala? Fala que, para a questão da atuação sancionadora dos tribunais de contas, a gente deve aplicar as sanções aos responsáveis quando forem constatadas ilegalidades. Pronto, já está lá na nossa Constituição. E já está na Constituição também que deve levar em conta o dano ao erário para aplicar a sanção. Agora a gente vai acrescentar que deve levar em conta também a gravidade da infração. A LINDB já traz isso. Então, é um acréscimo que, bom, chover no molhado, mas é bom constitucionalizar isso aí. Então, os tribunais devem, ao fazer a aplicação das sanções, devem levar em conta o dano causal ao erário e a gravidade da sanção. Pronto, da infração. Mas, para além disso, o que é que a alteração do inciso 8, artigo 71, traz? Que os tribunais devem fomentar as decisões consensuais. E as soluções consensuais, como eu falei, nos tribunais de contas já são a realidade.
certo? Essa ADPF que questiona, eu esqueci de falar, mas me lembrei agora, o ministro Fachin inclusive trouxe para ele, mesmo sendo presidente do tribunal, ele foi uma das que ele afetou, ou seja, ele quer julgar essa ação que questiona a nossa competência para isso. Bom, além disso, dentro das alterações, existe, além do consensualismo, que é uma realidade que eu acho que a PEC vem para consolidar, vem a questão da função, que eu adoro, que é tema da minha dissertação lá, que eu depositei em Coimbra, a função colaborativa, orientativa e avaliativa dos tribunais de contas. Por quê? Essas funções, elas têm que ter muita ênfase, elas têm que ser o foco principal quando os tribunais de contas avaliam o desempenho e a eficiência. E agora, com a reforma, os tribunais vão ter ainda mais fortalecida essa atribuição quando a gente tiver que analisar o desempenho do planejamento estratégico, dos acordos de resultado, dos bônus de resultado. Só que a gente tem que estar muito claro que essa função tem que ser despida da função sancionadora dos tribunais de contas. Aí, quando a gente tiver de fato, mergulhando na eficiência, o papel do Tribunal de Contas é o papel colaborativo. A gente visa melhorar a eficiência da gestão pública, das políticas públicas. Então, esse tema, para mim, é muito caro, então foi um prazer enorme ter abordado ele, né, e essa função indutora da boa governança dos tribunais de contas. Portanto, também acho que esse texto da reforma que também vem com aplicação subsidiária, porque vamos dizer assim, esse exercício orientativo, consultivo, avaliativo, sem caráter vinculante, sem efeitos sancionatórios, também vem respaldado no CPC, que já está aí desde 2015, que é aplicado de forma subsidiária aos processos dos tribunais de contas também. O CPC já disciplina o dever de cooperação nos processos, como instrumento estimulador do diálogo, da colaboração entre as partes, da celeridade, da eficiência. Então, eu acho que também deve passar. Eu vou ficar feliz se passar esse esse dispositivo. Então agradeço, passei 1 minuto e 15. Muito bem. Desculpe, Paulo. Não, foi ótimo. E conseguiu, de forma concisa, tratar do tema com muita clareza. Eu acho que, de certa forma, tanto que o Egon, a Rita, Morgana trataram, chama a atenção de que nós estamos, em alguns momentos, nessa emenda, constitucionalizando com maior detalhe algo que já existe, né. Já existe consensualismo, já existe na Constituição a previsão de que os cargos sejam objeto de concurso com adequação das habilitações, já existe hoje um governo digital que reúne 130 milhões de pessoas dentro da plataforma Gov.br, como todos, sabem. Nós temos uma série de realidades que já existem. Porém, curiosamente, falta o essencial às vezes, que é a mudança institucional, cultural e institucional, da cultura institucional. Essa mudança da cultura institucional, às vezes, exige um empurrão. O empurrão, por incrível que pareça, são normas que rediscutam o que já existe, que recoloquem o que já existe, né. Por exemplo, um outro tópico que nós não falamos até agora, esse sim delicado, eh por um lado, eu acho extremamente positivo, o estágio probatório mais rigoroso. O estágio probatório está hoje já na Constituição, por força da emenda constitucional 19, previsto para ser feito por uma comissão a par em fases, que vai analisar não os agentes, mas o seu desenvolvimento no curso, de um certo período, ou seja, é um processo administrativo. Mas é ainda culturalmente encarado como um período de tempo, e não como um processo administrativo. Agora, na emenda, finalmente, expressamente está se dizendo que é um processo administrativo. Mudou do ponto de vista normativo? Não, não mudou, não mudará. Mas do ponto de vista da cultura institucional, talvez seja um forte incentivo para que as pessoas levem mais a sério o estágio probatório. O que é mudança significativa, está muito suave, sem muitas chamadas na emenda, na 41, parágrafo 5º e 6º, é o fim da disponibilidade. Isso é uma transformação radical, tá. Nós estamos acostumados a quando um cargo é extinto,
O servidor que é estável, ele é aproveitado em outras funções que sejam equivalentes, sejam aproximadas àquelas do cargo extinto, ou permanece em casa em disponibilidade. Agora, ele será ou aproveitado ou será indenizado. De fato, é o único momento em que há uma quebra da estabilidade nessa PEC. A estabilidade em si não é, de fato, mitigada, nem na sua aquisição, nem nos modos adicionais de perda, mas a disponibilidade é. O agente que já não tem mais um cargo e que é estável, uma vez extinto o cargo, e não havendo qualquer outro cargo disponível com funções equivalentes, vai perder o vínculo com o poder público e será indenizado. Se isso vai acontecer, não sei. Se isso vai ser aprovado, eu não sei. Mas é evidente que será uma norma que será alvo direto dos DVS, né? Dos destaques de votação em separado. Como eu dizia ao Ego pouco antes de nós entrarmos aqui, às vezes são colocados temas explosivos nas emendas, nas propostas de emendas, para atrair os destaques de votação em separado, preservando o restante do texto. Esse claramente é um dispositivo que vai ser objeto de um DVS. Ou seja, a emenda, se for aprovada, será aprovada como todo primeiro, depois você vai votar os destaques. Na hora de votar os destaques, esse é um tema tão polêmico que ele terá dificuldade de ter 3/5. E, portanto, tem grande chance de sair. Mas ele precisa estar exatamente para atrair a fúria dos DVS e a desidratação da emenda ser menor. É uma tática parlamentar conhecida, né? Já tinha comentado isso no último episódio, mas não tinha mencionado o caso da disponibilidade e, a partir do que nós vimos aqui, de fato, há matérias que parecem polêmicas, mas a rigor já existem, já estão sendo aplicadas, já estão sendo vivenciadas na administração pública. Esse é o primeiro comentário de bate e volta que eu gostaria de fazer. Rita, tem algum comentário de bate e volta? Não, eu insisto na questão mesmo como você fala, né, vai ter os privilégios que são retirados, né, no caso inclusive até do Ministério Público, que a gente não tinha tratado ainda, né, e do e do e do judiciário, e eu acho que são enfrentamentos que nós temos que ter, né, no caso, os privilégios por tempo de serviço, licença-prêmio, né, que no caso, né, não pode mais, acaba com a venda de férias, e você tinha feito até esse comentário, eu acho que foi na vez passada que você falou, da questão de não ter uma norma de Transição. transição, não é, e que pode gerar realmente aquela coisa como você chega a falar, isso é uma corrida para a aposentadoria Sim. diante de algumas situações, o que também eu acho que não contribui para a eficiência, a ausência dessa regra de transição, entendeu. Então acho assim, que algumas coisas têm que ser implementadas, algumas coisas têm que ser repensadas. Agora isso eu acho que é um primeiro passo importante, eu acho que precisa do primeiro passo, a gente não pode estar indo recuando, vai e volta, e sempre naquela situação, como eu digo, algumas perdas existirão, né, no caso, essa questão mesmo da disponibilidade, que eu também acho que, isso também acho que não vai passar, né, eu também, tenho essa sensação. Mas, pelo que ele disse, você vai para um cargo de atribuições semelhantes, ou vai ter que ser indenizado. Sim, mas não. Mas qual é? Não, mas acontece que veja como é a nossa mentalidade, não, mas acontece como ele fez concurso público, ele tem estabilidade, ele não pode, ele tem que ficar mesmo em disponibilidade, o Estado tem que ficar pagando, e ele tem que ficar ali, porque a realidade tem que ser essa, porque o que prevalece no final de tudo é porque nós temos, essa pessoa que fez o concurso público e teve aquela expectativa de que efetivamente ia ficar, no serviço público, durante aquele período até a aposentadoria. E essa é uma ideia. Eu acho que até a alteração, Paulo, dessa questão do estágio probatório, de você ter realmente uma avaliação mais rígida, isso tem que persistir, isso tem que acontecer. Tem que se acabar com esse sentimento que você faz o concurso público e é como se fosse uma aposentadoria antecipada. No que eu quero dizer é o seguinte, eu estou ali e eu vou ficar ali eternamente, pode acontecer o que acontecer, só se for uma situação trágica que eu vou perder o cargo, porque hoje, na realidade, e é assim. Hoje, para a pessoa realmente ser desligada do serviço público, só em situações mais extremas. Então, assim,
é necessário que a gente busque eficiência, é necessário que haja caminho. Eu acho que não caminhos radicais como esse que eu falei, tipo, não, vamos acabar com a estabilidade. Não é isso, não é um caminho radical que você tem que buscar. Agora, nós temos que buscar uma forma de que haja um compromisso maior dos servidores públicos com o exercício de suas funções. Isso é necessário. A gente que convive do serviço público, eu falo isso de qualquer cargo, isso é importante. E isso é que você fala, é uma questão de cultura, é uma questão de compromisso que tem que partir de cada um, né? Nós temos que ter esse compromisso com a coisa pública, né? Nós servidores, principalmente. E eu acho que isso é um exercício, isso é uma construção, isso é uma mudança de cultura, mas é preciso, se a gente quer falar efetivamente em eficiência administrativa. Egon, Concordo em gênero, número e grau com as ponderações da minha caríssima professora Rita. As minhas preocupações, Paulo, eu acho que permearam as nossas conversas aqui, né? Eu tenho para mim que, eventualmente, nós estamos com um excesso de temas que estão sendo carregados na Constituição. Isso envolverá uma desvalorização da força normativa da Constituição, porque muito provavelmente serão promessas que não serão cumpridas, né? Ou seja, a gente vai levar para a Constituição uma série de assuntos que, em princípio, ou já estão na prática infraconstitucional ou na prática administrativa, e com algumas implementações significativas, e chega na Constituição, é só ver o artigo 6º dos direitos sociais, né? Volta e meia, eu acho que já tem 3 ou 4 emendas constitucionais ampliando os direitos sociais, mas na hora da verdade, as pessoas continuam desassistidas. Um tema me parece esse. O outro tema, eu, em princípio, salvo algumas hipóteses, como, por exemplo, da súmula vinculante do Tribunal de Contas, eu posso não simpatizar, mas eu não vejo problemas em haver uma concentração maior na União, né? Eu não vejo problemas jurídicos. Pode ser um problema político e, eventualmente, pode ser um problema prático. E essa é uma preocupação que eu queria compartilhar com vocês, que é o fato de que muitas das normas são elaboradas no Planalto Central e não prestam maiores atenções à capacidade institucional dos entes subnacionais de implementar, né? Eu tomo como exemplo a Lei 14.133, a nova Lei Geral de Licitações, que tem algumas coisas maravilhosas, ou agências reguladoras, a Lei Geral de Agências Reguladoras, que é excepcional, mas como eu costumo brincar, se vocês me permitem, isso é para sala VIP, né? Para sala VIP, para ambientes institucionais com musculatura, com boa formação, mas não, lamentavelmente, para municípios afastados, que não têm capacidade, não têm corpo jurídico consistente, não dá legibilidade e, eventualmente, pode fragilizar a posição dos gestores públicos diante de órgãos de contas e de órgãos de controle que, na sua missão institucional, e por enquanto, lamentavelmente, nem todos fazem termos de ajuste, né, não se atentem a essa baixa capacidade institucional que os entes subnacionais têm. Então essa é uma preocupação que eu tenho também e que eu acho que merece ser debatida no que respeita à proposta de emenda constitucional. tudo bem. Morgana, Eu vou me intrometer um pouquinho na fala de Egon, que eu adorei a expressão, cidadãos como os dados, né, cidadãos são dados e como patrimônio nacional. E eu estou como encarregada de dados também, né, da produção de dados lá no tribunal desde 2021. E a gente tem feito já muitos cursos para os jurisdicionados e tal, para mudar essa cultura, e mostrar: "Olha, nós somos dados, eu sou dado, você é dado", e a gente tem que nós estamos quando na a gente Matrix. exatamente. E quando eu coloco aí, qual a função do encarregado de dados, então eu boto a minha foto, aí qual é a minha foto? Um pitbull, porque hoje em dia é o pitbull que vai realmente proteger o patrimônio ao dado, então a gente, Justo. como encarregado de dados, tem que exercer esse papel.
de proteção desses dados. Então a reforma nesse aspecto, também vem correndo, porque a realidade já é essa, a da digitalização. Hoje se transfere um DUT, você não tem mais o DUT físico, né, você compra um carro e o vendedor está lá na casa dele, e você está o comprador aqui, vocês 2 entram e fazem a transferência do veículo, fazendo um reconhecimento facial, a biometria facial, e isso tudo em 5 minutos, se o Gov funcionar, né. Então é o governo digital, tudo a gente vai ter na palma da nossa mão, se você tiver um celular, se você tiver internet, então a gente tem que se preocupar também com o acesso, e quem não tem esse acesso vai fazer como? Como é que transferiria? Eu nunca tinha visto isso acontecer e fizemos isso ontem. Eu gostei muito do que você comentou, Morgana, antes, sobre as funções do Tribunal de Contas de caráter não sancionador, orientativo e de acompanhamento, do desempenho dos órgãos. Eu acho que essa emenda, essa proposta, que ainda é um anteprojeto de proposta de emenda constitucional, ela demonstrou claramente que não é realista a compartimentalização que a gente faz da administração pública. Hoje, eu mesmo escrevi um artigo sobre isso há pouco tempo atrás, sobre órgãos matriciais. Há muitos órgãos que são, na verdade, a interação de vários órgãos. O papel do Tribunal de Contas, quando controla um órgão matricial, como funciona? Ele está controlando, na verdade, 5, 6 órgãos ao mesmo tempo. E não um pedacinho, não pode pensar em pedaços, porque ali o que importa é a integração. Então, Exatamente. nós temos uma visão de uma administração mais matricial, que envolve a cooperação interorgânica de forma muito mais intensa do que no passado, de que envolve uma responsabilização compartilhada pela atividade administrativa, vai exigir um Tribunal de Contas diferente, que vai olhar mais para a ação do que para os sujeitos, né. E esta mudança cultural, que exige informatização, que exige realismo institucional, talvez seja uma boa chamada para um futuro próximo debate, tá bom? Exatamente. Já ultrapassamos 1 hora, as Ah, pessoas talvez já estejam precisando, renovar a pipoca e, portanto, está na hora de nós encerrarmos por aqui. Eu fico feliz de termos tido um encontro proveitoso, rico, de informações, de experiência, de realidade, como que tivemos aqui, e agradeço muito a presença de todos. obrigada. Até mais.